consumidor, num curso como o curso de administração pública, né, ele requer alguns elementos diferenciados do que nós faríamos, por exemplo, no curso de Direito ou no curso de Administração, simplesmente. Por quê? Porque o direito do consumidor, ele faz parte do ramo do direito privado e não do direito público. E normalmente, quando a gente trabalha na administração pública, né, nós tentamos focar, na medida do possível, todos os elementos para discutir a administração pública, o setor público. Nesse caso, né, o direito do consumidor, ele é um ramo do direito privado, especificamente do direito civil. O que nós vamos tratar na nossa disciplina? Nós vamos tratar 4 temas prioritários, né? O primeiro tema que nós vamos trabalhar é toda a trajetória do porquê da origem do direito do consumidor. Todas as vezes que vocês pensarem no surgimento de uma legislação, no surgimento de uma lei, vocês pensem que a sociedade não está conseguindo resolver os seus problemas, por isso é necessário que o legislador apresente mecanismos para controlar a relação, no caso que nós vamos trabalhar, a relação de consumo. Então, assim, o Código de Direito do Consumidor, ele surgiu no ordenamento brasileiro com esse objetivo. Mas nas relações de consumo, por isso que a gente vai fazer uma trajetória, né, vocês vão verificar que essa relação entre consumidor e fornecedor, ela não é de agora, ela não é do século XX, ela vem desde o início da sociedade. E na legislação nós vamos encontrar no Código de Hammurabi, nós vamos encontrar na própria Bíblia, né, que tem alguns elementos que trabalham essa questão da relação de consumo. Então, o direito do consumidor, ele é tratado no decorrer da história, porque a relação de consumo, ela não é uma relação, vamos dizer, que surgiu hoje. O que aconteceu foi que devido ao início da Revolução Industrial, as relações de consumo, elas se intensificaram. No material que eu elaborei para vocês vão verificar que eu dou um exemplo dizendo o seguinte: por que hoje nós precisamos regular as relações de consumo? Porque antes as relações de consumo eram entre o seu João e a dona Maria, que faziam o sapato. O Francisco e a professora Dorinete consumiam os sapatos. Nós tínhamos praticamente uma relação direta de sujeitos. Eu conhecia o seu João e a dona Maria. O Francisco e eu poderíamos conversar diretamente com esses sujeitos para resolver os nossos problemas. Hoje não. Quem faz os nossos sapatos são multinacionais. Por exemplo, a Nike e várias outras empresas, né, que fazem esses produtos. Então, o consumidor, ele ficou fragilizado diante dessa relação. Então, é por isso que foi necessário a regulamentação das relações de consumo. E por que é tão importante que o consumidor ele seja protegido? Porque há um desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. No material que nós elaboramos para vocês, nós vamos trabalhar, depois da trajetória, nós vamos analisar os princípios. O Código de Defesa do Consumidor, ele é visto como uma lei principiológica. O que significa isso? Significa que o que não estiver previsto na lei, nós vamos ter princípios que podem ser aplicados para proteger as relações de consumo. Então, quando em algum momento, o que eu acho difícil, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei em aberta, né? Por exemplo, quando ele sai descrevendo o que é o consumidor, quem é o consumidor? O consumidor, nós temos várias teorias para definir o que é o consumidor, né? Mas a teoria que é aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria finalista. O que significa isso? O consumidor final, eu comprei uma TV para usar na sala da minha casa. Beleza, eu sou a consumidora final. Se der problema, se tiver algum problema, eu, como consumidora, vou acionar o fornecedor, o comerciante, para resolver o problema. Mas se por um acaso eu comprasse essa televisão para colocar num comércio,
No cinema, por exemplo, eu seria consumidora final? Não, porque eu estou ganhando dinheiro com isso. Só que tem um detalhe, eu coloquei isso no material de vocês, que é o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ele diz que hoje a teoria que deve ser aplicada é a teoria finalista, mas a teoria finalista mitigada. O que quer dizer isso? Significa, por exemplo, se uma pessoa compra um caminhão, um caminhoneiro, ele compra um caminhão para fazer o transporte. Ele é o consumidor ou ele é uma pessoa que não pode ser tratado pelo direito do consumidor porque ele está ganhando dinheiro com isso. Só que segundo o STJ, tem que ser mitigada essa teoria porque ele é vulnerável. Esse sujeito que comprou esse caminhão, ele é vulnerável diante da empresa, da grande empresa que vendeu esse caminhão para ele. Então ele deve ser tratado nas relações de consumo, tá ok? Então vamos lá, só retomando. Na primeira unidade nós vamos fazer uma trajetória histórica e jurídica do direito do consumidor. E vocês vão ver que o direito do consumidor, ele está presente nas relações sociais desde a origem das sociedades. Mas essa relação ela vai se intensificar com a Revolução Industrial e a partir da metade do século XX, essas relações elas ficam muito mais acirradas e o consumidor precisa ser protegido. E o Brasil, no caso, em 1990, faz o Código de Defesa do Consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma exigência constitucional. A Constituição de 88, ela exige que seja elaborada uma lei específica para proteger as relações de consumo. O Código do Consumidor, como eu disse para vocês, é uma lei principiológica. Então, nós vamos trabalhar vários princípios que, se não tiver previsto na lei, nós vamos aplicar os princípios. Um princípio basilar do direito do consumidor é o princípio da boa-fé. O que significa isso? Qual o sentido, do princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé significa que, se eu estabeleço uma relação de consumo com o Francisco, que é o fornecedor, o que vai acontecer? Eu tenho que tratar o Francisco de forma adequada, eu tenho que agir com lealdade com o Francisco. Se eu agir de forma desleal, eu não estou aplicando o princípio da boa-fé nas relações de consumo. Principalmente, o princípio da boa-fé, ele é aplicado principalmente nos contratos de relação de consumo. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira unidade. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar basicamente a questão de contrato, onde o princípio da boa-fé, ele está muito presente, porque a base que sustenta as relações de consumo deve ser, como regra, o princípio da boa-fé. Na unidade 2 também, nós vamos entrar especificamente na lei do Código de Defesa do Consumidor. E nessa lei, a lei vai definir quem é o consumidor, quem é o fornecedor e como se estabelece a relação de consumo. Eu vou definir para vocês, já comentei rapidamente, quem é o consumidor. O consumidor é o sujeito que compra, de acordo com a teoria finalista, Nós temos a teoria finalista, que ela é aplicada em regra, e a teoria finalista mitigada, que é a orientação do Superior Tribunal de Justiça para aplicação em casos específicos, tá bom? Então, o consumidor é o sujeito que compra um produto sem a finalidade de colocar ele no mercado para ser revendido ou para produzir um novo capital. Ele compra para ter esse produto, ok? E quem é o fornecedor? O fornecedor, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Ele pode ser pessoa do direito público ou do direito privado. Por isso que é interessante o que nós vamos discutir sobre a pessoa do direito público. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de relação de consumo, onde quem fornece é o setor público. Água é um fornecimento feito
pelos órgãos públicos. Em alguns locais hoje no Brasil, isso está, vamos dizer, ela está fornecido por concessionárias, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, é possível eu cortar a água ou a eletricidade de um hospital? Em regra, não. Eu não posso, porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que proteger a vida, por mais que o hospital esteja inadimplente, não pagou a conta. Mesmo ele não tendo pago a conta, eu não posso cortar o fornecimento de água ou de eletricidade para aquele hospital, porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nós temos que proteger a vida, a dignidade da pessoa humana e tudo mais. Então, não pode ser feito esse corte. Se for uma pessoa privada, por exemplo, se for a casa do Francisco, eu posso cortar a luz ou a água da casa do Francisco? Depende da situação, viu? Pensem sempre no direito, é interessante isso. A gente tem que refletir sobre isso. Se na casa do Francisco tiver tudo tranquilo, mas ele pode cortar. Se ele for avisado e tudo mais, eu posso cortar o fornecimento da água da casa do Francisco, tanto a água quanto a eletricidade, por falta de pagamento. Mas se na casa do Francisco tiver uma pessoa doente que precisa, por exemplo, de oxigênio, então precisa ter eletricidade ou precisa de água, se tiver alguém doente naquela casa, o Francisco vai ter que comunicar o fornecedor do serviço para que ele não efetue o corte. E se ele efetuar, ele vai ter que religar essa eletricidade e essa água, porque eu preciso proteger a vida acima de tudo. Tá certo? Então, dentro do direito do consumidor, vocês vão ver que nós vamos ter essa proteção tanto do consumidor, e em alguns momentos o fornecedor também tem que ser feito algumas diferenças. Então, o fornecedor, só recapitulando, nós vimos quem é o consumidor, nós vimos agora quem é o fornecedor. O fornecedor, ele pode ser pessoa pública ou privada, tá certo? Tanto de interesse público como privado, pessoa física ou pessoa jurídica. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa física, por exemplo, que fornece, na internet tem muito isso hoje, né? Compras pela internet. A pessoa vende 10 vestidos, 100 vestidos, ela é uma pessoa física que resolveu vender vestidos. Mas se ela tem como habitualidade ter esse tipo de relação, ela deve ser tratada de acordo com o Código do Consumidor e ela vai ser vista como fornecedora. Eu esqueci de um detalhe também. O consumidor, vocês vão encontrar isso no material que eu elaborei para vocês. O fornecedor, ele pode ser um fornecedor stand ou por equiparação. O que é isso? O stand é o fornecedor finalista, como eu disse para vocês. Compro uma televisão e levo para a sala da minha casa. E o por equiparação, que consumidor é esse? Lembram daquele acidente eu não lembro se foi da Gol ou da TAM, que matou diversas pessoas? E teve um avião que caiu numa área onde atingiu diversas casas. Essas pessoas que compraram as passagens, elas eram consumidoras diretas, tranquilo, relação de consumo. Mas as pessoas que tiveram as suas casas atingidas e algumas até chegaram a falecer, elas são consumidoras ou são consumidor por equiparação? São consumidores por equiparação, porque eles foram atingidos pelo evento da relação de consumo. Ok? Então, na unidade 2, nós vamos ver essa parte dos contratos, né? Vamos ver essa relação do princípio da boa-fé, como é que ele se aplica. Vamos pegar o conceito de consumidor, de fornecedor, que eu já apresentei rapidamente para vocês, e também na relação de consumo, como é que esses sujeitos se ligam nessa relação de consumo. A relação de consumo, ela pode ser pelo fornecimento de bens ou de serviços, tá ok? Isso a gente vai ver no decorrer do material de vocês.
O Código do Consumidor também, ele traz a parte das penalidades. Eu fiz questão de colocar uma unidade para discutir só as infrações penais que são praticadas nas relações de consumo. E vocês vão ver que nas relações de consumo, elas podem ser tratadas em regras, elas são tratadas pelo direito civil. Mas existem alguns casos que são tratados pelo direito civil e pelo direito penal. Vou pegar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você comprou um celular e esse celular apresentou, ele não está funcionando, ele apresentou um vício, mas se esse celular explodir e queimar sua pele, isso é vício ou ele é um fato? Ele é diferente, porque olha só o que acontece. Se for um vício, eu trabalhei isso também para vocês, se for um vício, ele tem prescrição, tá? Qual é o período de prescrição para um vício na relação de consumo? Essa é a pergunta que o pessoal mais faz, o vício, por exemplo, ele pode ser aparente ou ele pode ser oculto, ok? Se o vício for aparente, no momento que você compra o produto, por exemplo, o Chico comprou um relógio que veio sem ponteiro. Esse é um vício aparente ou oculto? É um vício aparente, porque sem o ponteiro dos minutos, por exemplo, ele vai ver na hora que o relógio está com problema. Mas se o relógio do Francisco apresentou um vício oculto, tipo, ele diz que ele é a prova d'água, o Chico está usando esse relógio faz um tempão, mas ele nunca foi para o rio tomar um banho de rio. No dia que ele foi tomar um banho de rio, ele detectou que o relógio dele não é a prova de água. Então, ele vai ter, a partir do momento, quando o vício ele é aparente, quando ele é aparente, você tem 30 dias, ok? Se ele for 30 dias do momento que você recebe o produto, ok? Se for um vício oculto, você vai ter 90 dias, mas a partir do momento que apareceu o problema. O vício é oculto, o Francisco não tinha como saber que esse relógio não era a prova de água. A partir do momento que o vício aparece, aí sim ele tem 90 dias, se for, eu inverti, 90 dias é para produtos duráveis e 30 dias é para produtos não duráveis, tá certo? Então, o vício, se ele for aparente, no momento que eu pego, eu vou detectar o problema e eu posso trocar esse produto. Se ele for oculto, eu só vou perceber isso depois de um tempo. Então, a partir do momento que eu perceber, se ele for durável, eu tenho 90 dias, e se ele não for durável, ele tem 30 dias, ok? E outra coisa que o pessoal sempre pergunta é o direito de arrependimento, no direito do consumidor. Nós temos direito de arrependimento? Temos, de 7 dias, ok? Só que esse direito de arrependimento, ele nem precisa apresentar defeito nenhum produto, mas é para os produtos que eu não verifico na hora. Por exemplo, se eu comprar uma TV pela internet, um relógio, um computador, eu tenho 7 dias, depois que ele chegar comigo, eu tenho 7 dias para me arrepender. Se eu me arrepender, eu não gostei da cor da televisão ou da cor do celular que eu comprei, eu tenho 7 dias para me arrepender e eu posso devolver o produto e receber o meu dinheiro de volta. Mas se eu for comprar aqui na Bemol, por exemplo, escolhi o celular, eu tenho 7 dias para me arrepender. Não, no estabelecimento você não tem 7 dias não. Então às vezes a gente confunde esse tipo de coisa, então temos que tomar cuidado. Se eu compro na loja um produto, eu verifico tudinho, e esse produto, quando eu chego em casa, eu não gosto desse produto, eu posso devolver? Não, não posso. Se ele apresentar defeito, eu posso? Posso. Se ele apresentar algum vício, eu posso devolver. Quanto tempo o fornecedor tem para corrigir o defeito, o problema, o vício? Quanto tempo ele tem? Ele tem 30 dias.
Se ele não corrigir em 30 dias, você passa a ter o direito de receber um produto igual ou o valor que você pagou já corrigido, porque o produto que você comprou não atendeu às suas necessidades, ok? Então, essa unidade, a unidade 3, ela é super importante para a gente verificar como é que nós vamos aplicar esse tipo de coisa, como é que nós vamos aplicar o Código do Consumidor nas infrações penais, tá certo? A última unidade é uma unidade extremamente importante. Por quê? Porque a unidade 4, ela trata do consumidor em juízo. O que significa isso? Significa que eu entrei no juizado de pequenas causas ou de direito cível para reivindicar o meu direito. Eu tentei por várias vias e não consegui, eu tive que entrar no judiciário para garantir o meu direito. Tipo, eu vou usar dois exemplos que são muito comuns, né? Que é na relação de consumo, no caso de plano de saúde. Plano de saúde, plano de saúde, ele é um contrato, tá? Entre o consumidor e o fornecedor, é um contrato de trato sucessivo. O que significa isso? Você faz um contrato, por exemplo, a Unimed, o GEAP, você contrata esses planos de saúde e você passa 20 anos pagando. Você era jovem, não precisava de nada, não pegava nem gripe, não tinha problema nenhum. Depois de 20 anos pagando o plano, você tem um problema de saúde grave e o plano de saúde diz que não vai cobrir. Vou dar um exemplo que passou agora no STJ, que agora passou a ser obrigatório. Se você, por um acaso, precisar de um atendimento domiciliar, você fez uma cirurgia e passou 20 dias hospitalizado e agora o seu médico acha que você está correndo o risco de contrair uma infecção porque está passando muito tempo no hospital e você deve ir para a sua residência e continuar tendo acompanhamento médico. Você precisa de oxigênio, você precisa de remédios específicos, tipo morfina, tramal, remédios específicos. Aí o seu médico indicou o tratamento e você, claro, pretende ir para casa, que é a melhor coisa para quem está doente é estar em casa, né? E aí o seu plano de saúde diz que isso não vai ser possível, que eles não vão pagar esse tratamento domiciliar. Porque o seu contrato é de 1991, não de 2016. E isso não estava previsto no seu contrato. Só que o seu contrato, por que ele é de trato sucessivo? Ele se renova todos os meses e ele está atualizado com a legislação do período. Se você pagou a sua mensalidade no mês de janeiro de 2016 ou no mês de fevereiro de 2016, o seu contrato que foi feito em 1991, ele está atualizado, tudo de acordo com a legislação que nós temos agora. Eles não podem alegar esse tipo de coisa. Só que os planos de saúde, eles não obedecem, não seguem a legislação, ok? E aí você precisa entrar na justiça para garantir esse direito. Então, a quarta unidade é a unidade onde nós vamos trabalhar esses temas, onde vocês vão verificar como o consumidor pode acionar a justiça para garantir os seus direitos. Meninos, essa disciplina é uma disciplina extremamente interessante, eu tenho certeza que vocês vão ter, até porque essa disciplina é do cotidiano, do dia a dia. São os problemas que você tem indo para casa, um ônibus que você pegou, uma caneta que você comprou, uma televisão, uma geladeira. Você precisa conhecer o direito do consumidor na situação que nós vivemos hoje. O consumidor, ele é extremamente vulnerável em relação ao fornecedor. E se nós não conhecermos os nossos direitos, nós não temos como garanti-los. Então é por isso que essa disciplina
ela é extremamente importante para os nossos administradores, até para que eles possam aplicar de forma adequada, tanto na administração pública como na administração privada. Para os administradores públicos, eu vou fazer o possível, né, para no material que eu estou finalizando para vocês, puxar um pouco como é que o direito do consumidor ele é aplicado na administração pública, tá certo? Obrigada.